Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Em viagem à China, Lula encontra Xi Jinping e assina acordos comerciais. Nesta edição, você vai saber o que muda para o agronegócio do Brasil após o encontro. E na economia, o dólar perde o patamar de R$ 5,00 e atinge mínimas em 10 meses. Plano Safra terá anúncio antecipado para maio. No Hora H do Agro, você acompanha uma análise completa sobre crédito rural. E você vai ver também. Movimento Sem Terra faz coletiva de imprensa para anunciar Abril Vermelho. A CNA vai ao STF para barrar invasões do MST. E na questão indígena, a Casa Civil afirma que o governo pretende definir áreas para demarcação de terras ainda neste mês. Tudo isso e mais a partir de agora. O Brasil e a China assinaram na sexta-feira uma série de acordos comerciais. No total, foram 15 tratados fechados entre os dois países. Facilitação do comércio bilateral, desenvolvimento de satélites que permitirá o monitoramento de biomas e investimentos em economia digital são alguns dos memorandos. Já no agronegócio, 3 acordos foram assinados entre Lula e Xi Jinping. O primeiro trata da cooperação entre os países para o desenvolvimento social e rural. O segundo acordo está relacionado com a criação de um sistema para certificação eletrônica de produtos de origem animal. E, por último, um acordo sanitário e de quarentena para o Brasil exportar proteína processada de aves e suínos, como farinhas de carne e ossos destinada à alimentação animal. Vale lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e no agro é o destino de cerca de 33% de tudo que exportamos. É hora de analisar essa presença do Lula na China e o encontro com Xi Jinping a partir da perspectiva do agro brasileiro. Para isso, a gente convidou o Caio Carvalho, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Um prazer estar com vocês e seus ouvintes. Muito obrigada pela companhia. A primeira pergunta é o que muda para o agronegócio após a viagem de Lula à China, na sua opinião? Olha, extremamente importante, claro, esse relacionamento. É uma coisa impressionante, Kellen, quando você olha que na virada do século XXI, 5% do agro o mercado era a China. Agora é 1/3, né? Se você somar os outros países da Ásia, estão falando de mais de 50% das exportações brasileiras para lá. O que é importante, Kellen, na virada dos anos 2000, do ano 2000, os Estados Unidos representavam 19% dos produtos do agro e a União Europeia era quase 45%. Estados Unidos agora é 7%, União Europeia é 17%, quer dizer, virou completamente. Portanto, é óbvio que é absolutamente importante isso que está sendo feito pelo presidente da República. É interessante que você está colocando aqui como destaque na sua primeira resposta o volume de negócios que a gente hoje faz com a China. De fato, houve um acréscimo, né? A presença da China aumentou de importância. A minha pergunta é como você avalia neste momento o pós-encontro de Lula e Xi Jinping? Há uma mudança de paradigma, há uma nova era para o agro a partir desse encontro entre os dois presidentes, na sua avaliação? Helen, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho antes do agro, do que isso significa, né? Eu acho que tem duas coisas fundamentais que às vezes até uma está na frente da outra, se complementam, mas a verdade é que geopolítica é uma coisa e comércio, teoricamente, é outra coisa. Nós falamos do comércio. Do ponto de vista geopolítico, o que acontece é que as primeiras entrevistas do presidente, de alguma forma, soaram como uma contestação brasileira da ordem internacional.
E isso, é claro, que tem um impacto geopolítico e tem um impacto aqui no Ocidente, que são as nossas raízes, né? Por outro lado, a assinatura de acordos comerciais com a China é natural que aconteça. Eu fico muito animado, não só com esses acordos que você falou, mas com outros, com empresas brasileiras e chinesas. Tudo isso é importante, tudo isso é muito importante, mas há outras preocupações em discussão, como a questão da moeda, questões geopolíticas, que direta ou indiretamente podem chegar no agro. Isso realmente me preocupa numa realidade instável do mundo que a gente vive. Interessantíssimo, Caio. Eu vou me apropriar então de algo que você acabou de dizer, a questão da moeda. Você disse que traz efeitos diretos e indiretos para o agro, para o país. E aí a gente vai posicionar juntos aqui a nossa audiência, porque durante o discurso na China, o Lula questionou o motivo de que a moeda das transações comerciais é o dólar. Por que o dólar? Perguntou o Lula. Por que tem que ser o dólar essa moeda para lastrear o nosso comércio? Na sexta, Caio, o Haddad disse que o Brasil e a China vão aprofundar os estudos para usar o yuan no comércio bilateral. Pegando a sua questão, a minha pergunta: que impacto positivo e que impacto negativo a exclusão do dólar, se é que a gente pode chamar de exclusão, no comércio bilateral entre Brasil e China, pode trazer à economia brasileira, ao agro, na sua avaliação? Eu acho que tem duas questões muito importantes, Kelly, para a gente entender dessa fala. Uma delas, e que não acontece em nada, que é absolutamente neutro, é quando você fala em comercialização, que obrigatoriamente é em dólar, você acaba transferindo para a moeda local e tem custos para isso. Então, se você olhar, por exemplo, o que o Brasil faz com a Argentina, né, a moeda, vamos dizer assim, não é o dólar, e a gente vai bem com custo menor. Então, essa questão da transação em moeda direta de comercialização Brasil-China, que não seja em dólar, que seja em renminbi ou em real, digamos assim, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é outro. O problema é quando você está falando, por exemplo, de fazer volumes de negócios de fixação em moeda, que fundamentalmente é importante que flutue, né? Como é o caso do dólar, mesmo o caso do real, que flutua. Não é o caso da moeda da China, que ao contrário não só não flutua, como ela é constantemente desvalorizada, não é uma coisa transparente. Portanto, você pensar em bolsas, né? Os volumes são comercializados em bolsas. Quando você pensa na bolsa e no dólar, tem uma lógica institucional dos fundamentos que suportam o dólar e que dão segurança aos negócios privados. Portanto, são duas questões diferentes. Uma é, eu vou vender para a China, faço na moeda deles, tá bom, na minha moeda não tem problema, isso nem mexe com o americano, com o norte-americano, com os Estados Unidos. Agora, eu vou fazer todos os negócios de longo prazo, com bolsas, com fixação. Aí, gente, a moeda é o dólar, pelas questões que eu falei. Interessante. Para fechar o ponto moeda, a questão na sua avaliação é: será obrigatório fazer uma transação usando a moeda dos chineses ou vai ser uma escolha? Quem quiser dolarizar, dolariza. Quem não quiser, não faz. Qual é o seu horizonte para a gente fechar esse ponto e ir para o próximo? Não tenho dúvida que vai ser opcional, porque não faz sentido você criar uma crise boba por uma questão operacional. Não faz o menor sentido. Muito bem. Volto com você em um instante, Caio. O BNDES e o Banco de Desenvolvimento Chinês assinaram um acordo para a captação de até 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Os recursos chineses serão utilizados em linhas de financiamento de longo prazo destinadas, por exemplo, para a agricultura. Já as linhas de curto prazo irão apoiar investimentos em empresas públicas e privadas que promovam o comércio bilateral entre China e Brasil. Essa é uma questão importante para a sua análise. Como você avalia o papel da China como financiadora de questões aqui no Brasil, Caio? Olha, eu acho que desde o BRICS, né, desde que a gente montou o BRICS e o banco, eu acho essencial que ele faça isso, que tenha essa atuação, até porque a China, como grande compradora de commodities, tem também interesse nisso. Ou seja, eu estou, de alguma forma, tentando casar as coisas. Eu só me preocupa um pouco como vai ser esse casamento, se esse recurso é obrigatório, né, de que aquela produção seja voltada para o mercado chinês ou não. Isso para mim não está claro. De qualquer modo, acho fundamental essa abertura chinesa
para o mundo do qual ela depende essencialmente do ponto de vista de segurança alimentar, e o Brasil, óbvio, que se encaixa nisso de uma forma natural, né? No mundo é o Brasil essa fonte, todos sabem disso, e nós temos duas opções interessantes, Kellen. Você tem, por exemplo, os europeus criando o Green Deal e colocando amarras e dificuldades e sanções, ou ameaçando com sanções o Brasil, e você tem a China oferecendo até recursos para ter acesso às exportações brasileiras. Eu não sei qual o mundo que a gente vai ver, mas são mundos bem diferentes. Interessantíssimo, porque você diz, eu não sei qual mundo a gente vai viver, mas são mundos muito diferentes, e esse, inclusive, Caio, foi um dos tópicos abordado por um jornal norte-americano para se referir a esse momento que a gente está vivendo, e a gente vai tratar disso já já. Nesta semana, o jornal norte-americano The Washington Post publicou uma reportagem. A gente vai ver na tela em destaque para quem assiste pela televisão. Nessa reportagem, ele afirma que o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro, mas ele tem os seus próprios planos. A reportagem ressalta que Lula corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa, entre outros motivos, por se aproximar da China. Caio, eu volto com você e a pergunta é, os Estados Unidos deixam de ser um parceiro preferencial para o Brasil à medida que Lula se aproxima da China? O mesmo aconteceria com a Europa, já que a Europa, como você disse, tem apostado na lógica, por exemplo, do Green Deal, criando algumas dificuldades, é verdade? Qual é a nova ordem geopolítica e o papel do Brasil nesse novo contexto? A sua pergunta é crucial, a gente passaria a tarde falando sobre isso, né, Kellen? Mas tentando fazer a síntese da sua questão, eu diria que há duas abordagens muito diferentes do Ocidente, onde estão as nossas raízes. A gente não pode esquecer que o Brasil tem raízes 100% ocidentais, né? Esse é o primeiro ponto relevante. No entanto, a gente está discutindo um programa europeu que eles querem impor unilateralmente ao Brasil e a outros países, por exemplo, não levando em consideração, inclusive, as leis brasileiras como desmatamento, e do outro lado você tem os norte-americanos que levam em consideração o desmatamento, levam em consideração as leis brasileiras e negociam isso conosco. Então, são mundos diferentes ocidentais, e eu não vejo a menor possibilidade de um país totalmente de raízes ocidentais ir para um lado absolutamente oriental. Uma coisa, volto a insistir com você, por isso que eu falei no início, uma coisa é comércio, e a gente vai ser procurado, a gente vai estar vendendo produtos para países que precisam dele, independente de onde são. Outra coisa é o desenlace geopolítico das grandes questões. O Brasil não pode, de forma alguma, não ser considerado friend-shoring, ou seja, um país amigável à lógica ocidental de países do ponto de vista geopolítico. Eu vejo, portanto, que a gente tem que estar trabalhando, e espero que o presidente Lula tenha isso muito claro, o que é geopolítica, o que é o mundo ocidental, o que é comércio e as dificuldades, barreiras que o Ocidente faz e as necessidades do Oriente. Muito bem, passando a régua na visita do Lula a Xi Jinping, trazendo esse pressuposto que você coloca na mesa de que geopolítica é uma coisa e comércio é outra. A minha questão provocativa para você é, na teoria, será que geopolítica e comércio são coisas distintas e na prática elas acabam sendo muito entrelaçadas a ponto de que uma sanção geopolítica impacta o comércio e a gente poderia ver uma reviravolta até no mercado agrícola? Gostaria de ter a sua última posição sobre o que importa para a nossa audiência do agro. Isso é muito importante, Kelly. Veja, as coisas, o mundo está vivendo uma desordem impressionante. Depois da Segunda Grande Guerra, o que foi de mais importante que foi criado no mundo foi o multilateralismo e as relações que a gente tem de países, independentes são amigos ou não, como eu falava antes, nas discussões e nos debates na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos da América, via Trump, Donald Trump, enfraqueceram a OMC. Entrou Joe Biden, segue enfraquecida a OMC. Né? Por outro lado, parece em teoria que Europa e Estados Unidos têm uma excelente relação. Eles estão agora numa guerra enorme do ponto de vista conceitual. Os Estados Unidos com o chamado IRA, né? Que é a lei da redução de inflação e que tem todo um investimento verde, e a Europa com o Green Deal estão peleando, como a gente fala na nossa linguagem.
estão brigando, estão discutindo, e o pacote de países amigos dos Estados Unidos, México, Canadá, vão levar uma grande vantagem com isso, né? Então esse é um ponto fundamental, e isso é comércio, né? Ou seja, nada mudou na geopolítica entre esses países, mas o comércio começa a desenhar um esforço da geopolítica de mudanças, e vice-versa. Então, eles se realimentam, contra-alimentam. O que eu acredito é que o Brasil é um país, na realidade, por mais importante que a gente ache e adore, ainda está na periferia das riquezas dos países. A gente depende essencialmente de saber e de ter a tradição diplomática do Itamaraty, Kelly. A tradição diplomática do Itamaraty é que não se alinha com um dos lados. Portanto, aquilo que a gente ouviu do Lula lá na China não é a tradição do Itamaraty. Isso pode significar um novo tempo? É o fim de uma tradição? Eu acho que não. Isso significa que tem que ser corrigido. Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, volte sempre, é um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, Kelly. Um prazer. Da mesma forma. E o dólar perdeu o patamar de R$5 nesta semana e durante alguns pregões, atingiu o mínimo de R$ 4,89. A gente tem um gráfico para quem assiste pela televisão para acompanhar como a moeda norte-americana tem se comportado em relação ao real nos últimos meses. Com a queda da moeda, ela voltou ao mais baixo patamar em 10 meses. Para o agro brasileiro, essa queda do dólar afetou a formação de preços também em algumas commodities agrícolas. Vamos tratar da tendência do dólar a partir de agora com o nosso convidado Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Kellen. Prazer estar aqui novamente. Para a gente também é uma satisfação estar com você. Pedro, a pergunta é, o que levou o dólar a perder o patamar dos 5 e atingiu o mais baixo padrão ali de preço dos últimos 10 meses? Boa pergunta e pergunta recente, frequente, nos últimos dias, né? Acho que foi uma combinação de fatores, tá, Kellen? Você até mencionou, é o menor patamar dos últimos 10 meses, real por dólar. Mas a gente sempre, quando está falando de câmbio, está olhando para dois lados aqui de uma paridade. A nossa moeda contra a moeda norte-americana. E precisa, às vezes, separar um pouco uma da outra, porque tem movimentos que são do dólar contra todo mundo, não é coisa exclusiva nossa, e a gente vive um desses momentos, tá? O dólar ele ganhou muita força, voltando um pouco no tempo aqui, quando os juros começaram a subir bastante nos Estados Unidos. Todas as moedas sofreram contra o dólar, inclusive ao longo do ano passado, o real foi uma das que menos sofreu por causa de um contexto ali com juros elevados, protegendo a nossa moeda, porque a aplicação financeira aqui paga melhor, por causa de preços de commodities favoráveis, a questão da guerra na Ucrânia acabou nos favorecendo por essa ótica, tá? E aí você teve essa resiliência do real contra o dólar, mas todo mundo sofrendo. Foi chegando mais ou menos em outubro do ano passado, a inflação nos Estados Unidos começou a fazer pico, começou a haver uma percepção de que talvez o juro nos Estados Unidos já não fosse ter que subir muito mais, e aí se esse era o motivo da força do dólar, ela começou a se desfazer. Agora, o que aconteceu? Você tem elementos domésticos operando aí também. Então, no global, você tem recentemente uma perspectiva de que vai ter menos juros nos Estados Unidos, isso vem com altos e baixos. O mais recente aqui começou lá em outubro com a história de inflação fazendo pico. O mais recente agora, um número fraco de inflação que saiu nessa semana nos Estados Unidos, dando a entender que talvez o Banco Central pare, eles estão com 5% de juros e talvez fiquem por lá, se forem além, é 5,25 e acabou. Você ainda tem China reabrindo, ao longo das últimas semanas tem vários dados fortes da economia chinesa vindo, inclusive de comércio internacional, isso é positivo para moedas de países emergentes, então acaba que toda essa nossa turma, ela se fortaleceu contra a moeda norte-americana nos últimos dias. Mas tem um componente doméstico também. O real ganhou alguma força em função aqui de uma percepção de risco na economia brasileira um pouco menor. Isso tem a ver com a questão do arcabouço fiscal, houve um anúncio, ainda a gente não tem todos os detalhes precisos, porque falta tramitar no Congresso, mas esse anúncio ele tirou riscos de cauda, como a gente diz no mercado financeiro, tirou a possibilidade que a gente tivesse soluções ali que seriam muito insustentáveis, e aí permanecem desafios, a gente ainda precisa falar bastante sobre tributação, quais vão ser de novo os detalhes das regras, mas juntando então, inflação tranquila nos Estados Unidos com a perspectiva de menos juros,
China ficando ali com a cara de uma reabertura mais forte, e Brasil com esse risco fiscal dando uma pausada, vou colocar dessa forma, você tem esse câmbio que realmente apreciou bastante. Para a gente citar alguns que explicam esse movimento de queda, explicam como a gente chegou até aqui, né, na menor cotação dos últimos 10 meses. A próxima pergunta é saber se há uma tendência de continuidade desse movimento em que o dólar vai perdendo força. Há uma tendência disso acontecer na sua avaliação? Se sim, puxado por qual fator, Pedro? Ótimo. Assim, quando o mercado entra nessas dinâmicas de humor mais positivo, às vezes a coisa se estende até além dos fundamentos. E aí, no curto prazo, talvez a gente consiga ver a moeda brasileira ganhando até alguma força adicional. Agora, se você me permite voltar em algo que eu comentei, que no mundo o dólar começou a perder força em outubro do ano passado. Aqui a gente não viu muito disso. O real, que foi uma das moedas mais fortes em 2022, nessa volta da moeda norte-americana, ele ficou meio para trás com relação ao resto. Agora a gente está tirando um pouco desse atraso. Tá? Vamos pensar em fatores que fariam esse movimento continuar. Juros nos Estados Unidos. A nossa leitura talvez realmente não suba mais. A gente acha que sobe para 5,25 e para. Mesmo que fique em 5, seria uma notícia positiva para o real. Tão cedo não cai. E isso é algo que talvez ainda falte cair a ficha do mercado, tem apostas em cortes de juros relativamente cedo por lá. Questão da reabertura na China, obviamente positiva. Agora, a economia chinesa ela vai ser uma locomotiva para crescimento global, para preço de commodities, como foi no início dos anos 2000? A gente tem dúvidas. A China ela já não tem um modelo de crescimento tão baseado em investimento, é mais consumo. O consumo na China volta, né? Você tem aquele consumo reprimido em alguma medida, como em outros lugares quando reabriram, mas as famílias chinesas estão com condições financeiras ali apertadas, o fôlego dessa retomada pode ser curto, então isso que está ajudando nesse momento não necessariamente continua ajudando pela frente. Última coisa, eu mencionei a questão fiscal aqui no Brasil. Um passo foi dado, a gente ainda precisa ver vários outros, ao longo desse caminho sempre tem espaço aqui para alguns soluços, então tudo isso para dizer o seguinte, apesar de que o movimento pode continuar no curto prazo, a gente não enxerga o real se mantendo nesse patamar tão valorizado. Na verdade, nossa projeção para o fim desse ano é 5,30. É óbvio que se os Estados Unidos subirem juros um pouquinho menos, talvez esse número ele acabe ficando um pouco abaixo, mas tem uma direção clara aqui, para cima, não para baixo, na nossa leitura. Interessante. Então, você explicou como a gente chegou nessa mais baixa cotação de 10 meses e disse que não enxergam uma tendência desse movimento de ganho de valor para o real, pelo menos até o final do ano, quando a sua projeção está em 5,30. Ou seja, você projeta um dólar acima de 5, diferente do que a gente está vendo agora. Essa sua projeção de dólar acima de 5, ao redor de 5,30, ela está baseada nessa questão da insegurança em relação ao arcabouço fiscal? Só para nossa audiência lembrar, na segunda-feira o governo Lula deve enviar ao Congresso o arcabouço fiscal, que é aquele conjunto, né, Pedro, de medidas para tentar equilibrar receitas e despesas. Na sua visão, há um compromisso do governo com o equilíbrio das finanças públicas ou é justamente essa falta de clareza desse compromisso que te faz acreditar em um dólar ao redor de 5,30 até o final do ano? Perfeito. Bom, eu falei que o arcabouço foi um primeiro passo, tá? E repetindo, você colocou ali uma intenção de que, no final das contas, para quem não acompanhou super de perto, o gasto do governo cresça sempre mais devagar do que a receita. Mas o Brasil já tem um nível de dívida que é elevado. A gente tem um nível de juros que faz com que essa dívida ela fique cara. E não dá para falar de corte de juros muito rápido no Brasil, com uma inflação que ainda está pressionada, com expectativas elevadas. Também não dá para falar de corte de juros no Brasil, com uma incerteza fiscal que sim, que ela ainda existe. O arcabouço, como eu tinha mencionado, ele diminuiu essa incerteza, porque a gente tinha um leque completamente aberto de opções de o que fazer pós-teto de gastos. Agora a gente definiu qual será a opção. Tinham coisas que eram bastante preocupantes que poderiam acontecer e elas estão descartadas. Agora, a gente precisa ver tramitação do projeto que vai ao Congresso, a gente precisa ver como sai exatamente, né? A gente pode ter sessões, algum tipo ali de novidade com relação ao que está posto, e depois a gente precisa ver quais vão ser as medidas para garantir que o governo vá ter, de fato, as receitas, né? Então, a gente está falando aqui de uma reforma tributária, de uma agenda de aumento de tributação
possivelmente sobre renda, dividendos. Mais recentemente, o ministro Haddad vem falando aqui em fechar certas brechas. Tudo isso está muito no campo das ideias ainda, no sentido de que não tem projeto muito concreto. Então, difícil te dizer que acabou a incerteza. Na verdade, ela ainda está conosco. Excelente. Então, diante dessa incerteza, temos aí um argumento que justifica também a sua visão mais altista para dólar, como há pouco você colocou, né, Pedro? Uma última questão. O Banco Central do Brasil disse nessa última semana que as incertezas são maiores que o usual. A minha pergunta é, por quê? E o outro ponto que eu gostaria de entender é se você acredita que a Selic vai cair ainda no primeiro semestre deste ano, depois a gente vê um dado de inflação arrefecendo aqui no país. Boas perguntas. Bom, sobre esse ponto da incerteza ser maior que o usual, isso é algo que o Banco Central vem falando já há vários meses, na verdade, na comunicação ali, quando ele escreve o comunicado pós-reunião do Copom, ata. Essa é uma frase que está presente há um tempo, na verdade, já desde meados da pandemia, porque, de fato, de lá para cá, a gente vem lidando com uma sequência de choques absurda. Agora, eu fiquei na dúvida se é de meados da pandemia ou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas é um desses dois grandes movimentos que, no final das contas, é isso, deixou a coisa muito mais imprevisível. Acho que aqui vale colocar, Kellen, que projeções econômicas, seja as nossas, seja as que o próprio Banco Central faz, elas não são aqui algo que você necessariamente tem fé que vai ocorrer. São o que, com as informações que se tem hoje, parecem a coisa mais provável. E essas informações, aí ao ponto do Banco Central, elas têm mudado com uma frequência muito grande. Tem a ver com o fiscal, certamente, tem a ver com o ambiente global, essa pressão inflacionária que a gente vê no resto do mundo, os juros subindo, que trazem volatilidade para as moedas. Então, acho que tudo se encaixa ali dentro. Sobre o Banco Central cortar juros, com essa incerteza elevada, com juro alto lá fora, uma inflação que você mencionou teve um número melhor agora no dado recente, mas ainda está pressionada. A gente entende que o corte de juro ele não vem tão cedo assim. Tá? A inflação, aqui vale comentar e destacar para o ouvinte, ela nos próximos meses, o acumulado em 12 meses, ano contra ano ali, ele vai cair bastante. Em junho, a gente deve estar falando de um IPCA de uns 4%. Só que tem um ponto super importante que é o seguinte, a gente teve corte de impostos em julho do ano passado. Então, até julho, a gente vai carregando o efeito desinflacionário desses cortes na conta. Chegou julho, isso passa. E aí, essa inflação, ela salta de 4 para cima de 5. No fim desse ano, a gente enxerga estará perto de 6, quase o dobro do que é a meta do Banco Central, sendo que há uma discussão sobre mudar a meta para os próximos anos, que dificulta a vida da autoridade monetária, porque se eu acho que o preço vai subir amanhã, eu já subo o meu hoje. Sim. E aí ele acaba tendo que fazer mais para chegar no mesmo ponto. Então, tudo isso nos leva a crer que corte de juros no Brasil ainda leva tempo. Nosso cenário oficial é que o Banco Central corta em novembro. A gente sairia de 13,75% para 12,5% no fim desse ano. Agora, de novo, com incerteza maior que o usual, novembro não necessariamente será o mês do corte. O ponto maior aqui é que está longe, é mais para a segunda metade do ano. Interessante. Então, para a gente fechar a sua análise de cenário para a nossa audiência, esse movimento do dólar, na avaliação do Pedro, não é um movimento duradouro. A tendência do dólar é para cima até o final do ano 5,30, puxado por incertezas em relação ao fiscal e também com uma dificuldade de queda de juros, que você acredita que vai acontecer só mesmo lá no final do ano, se acontecer a partir de novembro. É mais ou menos isso a leitura de cenário, Pedro? Eu acho que sim, lembrando do global também, você está com uma semana aqui de bom humor, e dificilmente se mantém nesse mesmo tom. Então, juros nos Estados Unidos, por mais talvez não subam mais, ainda vão ficar parados durante um tempo. E a questão da China, que ajuda bastante, vamos ver por quanto tempo isso de fato aqui é um elemento de suporte para moedas de países emergentes. Tá? Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Um prazer, Kellen, como sempre. Até a próxima. Até a próxima. E nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com o ministro
do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, e também com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os representantes se encontraram para tratar do Plano Safra 23-24. Novamente, Fávaro ressaltou que o programa ABC+, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, será o indutor da política agrícola. Segundo Fávaro, as atividades de agrofloresta e extrativismo também vão ter um capítulo importante no Plano Safra. E durante a reunião que marcou os 100 dias de governo, o presidente Lula afirmou que o Plano Safra 23-24 será anunciado em maio, um mês antes do que tradicionalmente ocorre. Para além do programa de investimentos estratégicos e infraestrutura, lançaremos em maio o Plano Safra do agronegócio. Queremos aumentar a produtividade no campo e criar mecanismos que garantam a sustentabilidade socioambiental nesse país. O Brasil voltará a ser referência mundial de sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá as metas de redução da emissão de carbono no desmatamento zero. Essa, então, é a expectativa de um anúncio do Plano Safra 23-24 no mês de maio. Tradicionalmente, esse plano é anunciado no mês de junho, ou seja, há uma antecipação. Em qual momento nós estamos agora? Um momento de projetar o que virá do governo federal em termos de taxas de juros e também volume de recursos. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Casa Civil confirma que vai definir áreas de demarcação de terras indígenas ainda em abril. E mais, MST anuncia Abril Vermelho e agronegócio vai ao STF para tentar impedir invasões de terras. A gente volta já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou nesta semana uma coletiva de imprensa para anunciar o Abril Vermelho. Durante o encontro com jornalistas, alguns coordenadores do MST disseram que só neste ano já aconteceram 16 invasões de terras e que haverá mais mobilizações nas próximas semanas. Vamos ver. Em situações de novas ocupações, nós temos 40 ocupações que foi feita no ano passado, que são as mais recentes, e temos 16 desse ano. Então, eu estou falando em 55, 56 novos acampamentos, que são o mais recente possível, que foram fruto desse último período. Por enquanto, a nós aqui da direção nacional do movimento é muito difícil saber se haverá 2, 5 ou 15 ocupações até o final do ano. Porque o que eu disse no início da série, não tem nenhuma nova jornada de ocupação de terra sendo feita no país afora. De novo, não tem nenhuma jornada de ocupação, que tem uma jornada de mobilização,
que, eventualmente, um Estado, um ou outro, pode decidir por ocupar um latifúndio que está abandonado, que as famílias estão acampadas na beira da estrada e pode vir entrar para dentro para fazer alguma denúncia. Agora, da nossa parte, não seria verdadeiro nosso dizer que vai ter 3 ou 50 ocupação. O que eu posso dizer é que todos os estados farão algum tipo de mobilização, em especial a partir de agora até o final de abril. Essas mobilizações são marchas, são atos políticos, são assembleias em frente ao INCRA, são denúncias do trabalho escravo e, eventualmente, ocupação de latifúndio improdutivo, como forma de denúncia dessas áreas que não estão cumprindo função social. Quando questionado sobre a comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que pretende investigar o MST, um dirigente do movimento afirmou que espera que o governo negocie com o Congresso para que esta CPI não seja instalada. Nós estamos indo já tivemos 4 CPI contra nós, né? Então, é um absurdo a quantidade de CPI do Congresso Nacional, gasta tempo e dinheiro contra os movimentos populares que lutam por reforma agrária. Agora, nós tivemos a CPI da terra contra o MST em 2004, a CPI das ONGs que já teve em 2005, depois a CPI do MST em 2006, a CPI de terras de povos indígenas que também nos investigou em 2008. Então, ou seja, cada ano uma CPI e não teve nenhuma função social. Tomara que, se o governo possa negociar com a sua base no parlamento, que não há necessidade de CPI. Agora, não tendo fato determinado, a CPI que investiga o MST, ninguém sabe para que ela veio. É uma CPI do fim do mundo. Então, peço ao presidente Lira, que já tem uma CPI de ONGs em curso, já tem uma série de outros pedidos, que ele possa, de fato, olhar para os fatos no Brasil e ver que talvez eles pudessem ver o que o MST fez nos últimos 5 anos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para impedir invasões de propriedades rurais em todo o país, especialmente depois de uma coletiva que foi feita pelo MST que vocês acabaram de acompanhar. Vamos ver. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir uma liminar que impeça novas invasões em propriedades rurais e determine a suspensão imediata de qualquer política e estratégia de promoção de invasões de terras. O pedido é baseado no Abril Vermelho, um mês em que o líder do movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, anunciou uma série de ações como marchas, vigílias e invasões. Diante disso, o setor agropecuário se sentiu ameaçado. O documento protocolado no STF tem 23 páginas e traz em seu contexto a preocupação com a realização de um cronograma público de invasões de terras rurais. A medida cautelar da CNA inclui uma série de pedidos no sentido de barrar o MST. Uma delas é para que o STF determine que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal apresentem nos autos informações de que disponham sobre as ações que estão em desenvolvimento ou sendo planejadas pelo MST. De acordo com o diretor jurídico da CNA, Rudy Ferraz, há também uma solicitação para que os perfis nas redes sociais do movimento sejam suspensos a fim de evitar manifestações de incitação à prática do crime de invasão. Então, nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, através do monitoramento que ele vai fazer através das redes sociais, WhatsApp, Twitter, consiga monitorar e impedir que o produtor rural tenha esse direito de propriedade violado. Então, nossa expectativa é que o Supremo, nos próximos dias, possa analisar essa medida cautelar e nós conseguimos estabelecer o Estado Democrático de Direito. A lista de pedidos é bem extensa e inclui que a Corte determine a ação de governadores para evitar o avanço das invasões nos estados. A maior entidade ruralista do Brasil compara o Abril Vermelho a atos terroristas e pede a responsabilização civil e penal de participantes e dirigentes. Não compactuando com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir essa cautelar para que obrigue tanto o governo federal
quanto os governos estaduais e as suas secretarias de segurança pública para que monitorem, apresentem relatório e impeçam a prática de crime de esbulho possessório, ou seja, a prática de invasão de propriedade rural. E nesse grupo que vão participar, além dessas secretarias de segurança pública, órgãos, autoridades policiais, a CNA e suas federações de agricultura, também passem relatórios diários dessa movimentação, desses movimentos sociais, para que impeça esse tipo de prática de crime. O Congresso Nacional também cobra providências na Justiça. Enquanto a CPI do MST não é instalada, a Frente Parlamentar da Agropecuária protocolou em diferentes esferas da Justiça pedidos de investigação contra o MST. Como explica o presidente da FPA, Pedro Lupion. As absurdas falas do João Pedro Stedley ameaçando o país com mais uma guerra no campo, com invasão de propriedades, com esbulho possessório, suscitaram a reação da nossa frente parlamentar. Nós protocolamos na Procuradoria Pública, no Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui do Distrito Federal, em várias unidades da Federação e também na PGR, um pedido de investigação. Investigação baseado no Código Penal, diversos artigos, seja esbulho possessório, invasão de propriedade, incitação ao crime e à violência, e também diz respeito à nossa Constituição no direito de propriedade. De acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, de fevereiro a abril, foram registradas 42 invasões. Mas o MST só confirma 16, e em latifúndios improdutivos. De Brasília, Berenice Leite. Hora da gente analisar, porque parece que o MST voltou ao jogo político. Wagner Parente, CEO da consultoria PMJ, que é uma consultoria política, está conosco para analisar o fato. Seja muito bem-vindo, Wagner. Oi, Keren. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigada. A pergunta para você é essa. O MST, o Movimento Sem Terra, está de volta ao jogo político aqui no Brasil? Definitivamente, né, Keren? E é muito importante a gente analisar essa volta do MST ao jogo político à luz desses 100 dias de governo Lula e, enfim, se houve alguma alteração na estrutura do governo federal que pode ter favorecido ou não esse retorno do protagonismo do MST ao mundo político. E aí, de cara, dá para a gente ver a alteração no próprio Ministério da Pecuária e Agricultura Familiar, né, que foi desmembrado, virou ali pelo menos mais 2 ministérios. A gente está falando do MDA, né, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, então você saiu parte da estrutura do Ministério da Agricultura, que se criou o MDA, e outro ministério que é a Pesca e a Aquicultura. E além desse desmembramento em 2 ministérios, a gente teve também a transferência de algumas competências para fora do Ministério da Agropecuária. Por exemplo, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é muito importante para o cadastramento desse produto rural, ele saiu do Ministério da Agricultura e foi para o Ministério do Meio Ambiente. Conab e INCRA, a mesma coisa, saiu do Ministério da Agropecuária e foi para o MDA. Então são 2 alterações que é difícil a gente dizer o quanto isso contribui, mas é fato, depois do novo governo, a gente viu o MST crescendo e aparecendo, e aí você vê esse tipo de declaração que, sem dúvida, é terrível para o governo, mas é pior ainda para o produtor, né? Chega a ser um fato curioso, para dizer o mínimo, um Movimento Sem Terra fazendo coletiva de imprensa para esclarecer quais são as pretensões no chamado Abril Vermelho, que é um fato que deixa a gente muito atônito. A pergunta para você é, por que até agora o Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda não protocolou a CPI do MST? Aí eu acho que essa reação da política, ela vem de forma muito peremptória. A gente viu aí o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, né, ele criticou demais a fala, mas ele já vinha criticando o que eu mencionei também, o esvaziamento do mapa. Antes mesmo dessa declaração de hoje, mais recente, a gente já vinha vendo o MST se colocando numa posição muito mais conflitiva. A gente viu durante o Carnaval, ali entre os dias 18 e 19 de fevereiro, o que eles mesmos chamaram de Carnaval Vermelho, onde a gente viu invasões, né? E no mesmo mês a gente viu mais 3 invasões, e eram terras produtivas, sim, era um grande
uma grande território utilizado por uma empresa de papel e celulose na Bahia, então não tinha nada de improdutivo aquilo lá. E a gente viu a reação da política. A reação da política vem com o pedido de CPI no dia 16 de março, e desde então o presidente Lira vem jogando com o governo, no final das contas, busca por mais protagonismo, por mais influência no governo federal. Como essa CPI ela tende a ser muito nociva para o governo, no final das contas, isso tende a abalar a imagem do governo, que sempre, pelo menos durante a campanha, e mais recentemente o próprio ministro Fávaro vem dizendo que é contra a invasão de terra produtiva, mas não vem fazendo tanta coisa assim. Então, eu acho que ele vai jogar com essa instalação de CPI o quanto ele puder para conseguir mais ou mais espaço ou mais influência no governo. Em agências de notícias foi dado que o Stedley, inclusive, acompanhou a comitiva do governo à China. Então, isso também pode ser uma sinalização importante para você analisar. A pergunta que eu te faço é: qual é o efeito da volta do MST ao jogo político para o debate de pautas do agro na Câmara e no Senado? Tem alguma correlação? Tem muita relação, Kellen. Eu acho que esse talvez seja o principal efeito que passa por debaixo do radar, porque fora toda a insegurança jurídica que essa prática do esbulho possessório leva, a invasão de terra leva para o produtor rural, a gente tem a falta de discussão da pauta que já deveria ter avançado muito mais dentro do Congresso Nacional, em especial no Senado Federal. E eu estou falando de 3 projetos que são muito importantes para o agronegócio, principalmente a regularização fundiária, o licenciamento ambiental e o marco legal dos pesticidas. Os 3 estão dentro do Senado Federal desde o final do ano passado, e em virtude desse tipo de discussão, a gente não tem dado o devido foco para pelo menos essas 3 pautas, Kellen, que estão no Senado ainda dormentes. Interessantíssimo. Então, na primeira camada, uma discussão sobre MST, e na segunda camada, temas que são super relevantes para o agro acabam ficando adormecidos na sua avaliação. Pergunta: a bancada do agro é mais forte na Câmara do que no Senado, certo? A questão é como isso impacta os debates que importam para o agro, como, por exemplo, a reforma tributária, que também é algo muito importante para a gente acompanhar no Congresso, né, Wagner? Sem dúvida. Novamente, a FPA ela é, de longe, a frente parlamentar mais poderosa que a gente tem no Brasil hoje. A gente está falando de aproximadamente 340 deputados e senadores, mais ou menos 80% disso está na Câmara dos Deputados. Então, você vê a presença da FPA na Câmara, ela é muito mais forte. De qualquer forma, é muito difícil você discutir uma emenda à Constituição, e aí, no caso específico da reforma tributária, a gente está falando da PEC 45 ou da 110, sem contar com o apoio de 340 congressistas. Então, eu acho que se essa bancada estiver devidamente mobilizada, é muito difícil você passar qualquer reforma tributária que não contemple os interesses do agro, tanto no Senado quanto na Câmara, Kellen. Eu te fiz uma colocação e não te dei a oportunidade de trazer a sua análise. Stedley junto com Lula na comitiva do governo na China. O MST pode ganhar mais espaço político a partir de agora, na sua avaliação? E qual vai ser a influência disso no futuro do movimento e até no número de invasões que podem acontecer no país? Eu acho que fica a pergunta: para que ele foi nessa comitiva, né, Kellen? Porque no momento que você tem o presidente da Agência Brasileira de Promoção à Exportação e Investimentos, da Apex, o Jorge Viana, falando que o agronegócio é o responsável pela degradação na Amazônia, e depois você leva o líder do MST numa comitiva para a China, que é o nosso principal cliente, mais ou menos 32% da nossa exportação do agronegócio vai para a China, você pergunta: para que ele foi lá, né? Para melhorar a imagem do Brasil? De acordo com a fala do presidente da Apex, talvez não seja a melhor das sinalizações. De qualquer forma, eu acho que sim, é uma demonstração muito, muito nítida da influência que nesse governo terá o Stedley e os movimentos sociais em geral. Wagner Parente, CEO da consultoria política BMJ, está muito claro, é só ligar os pontos, e você ligou os pontos aqui para a gente na Jovem Pan News. Volte sempre, é muito bem-vindo, Wagner. À disposição, Kelly. Muito obrigado. Até a próxima.
Ainda falando sobre a questão fundiária, a Casa Civil informou com exclusividade ao Hora H do Agro que ainda neste mês de abril o governo irá definir as áreas de terras indígenas que serão demarcadas no Brasil. O tema está em discussão no governo e o anúncio da localização destas áreas deve sair em breve. E nesta semana, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, voltou a abordar este tema. Durante a comissão na Câmara dos Deputados, ela disse que dos 14 processos citados, 10 deles já foram encaminhados à Casa Civil. Vamos conferir. Estamos trabalhando quase que 24 horas, porque ainda no GT de transição, nós identificamos ali 13 processos, depois mais um, 14 processos que já estariam com o estudo que é feito, o relatório que é feito pela FUNAI, já pronto, Já tinha passado para o Ministério da Justiça, alguns deles chegou no MJ e foi retornado para a FUNAI na gestão do ministro Sérgio Moro, que ao invés de passar esses processos para frente, ele devolveu para a FUNAI para que pudessem ser reavaliados, ser revistos, Então a FUNAI atualizou esses processos, passou para o Ministério dos Povos Indígenas, os 14, Não, conseguiu passar 10 para o Ministério dos Povos Indígenas, porque alguns realmente tinham ali algumas pendências e a gente não é irresponsável de estar ali assinando, um processo que ainda tem pendências, que está incompleto, Nós temos no nosso Ministério uma consultoria jurídica que veio de advogados, juristas da AGU, que estão no nosso Ministério para dar esse parecer. Então, nós conseguimos concluir 10 processos ali com parecer robusto, com dossiê de cada uma delas, e esses processos foram encaminhados para a Casa Civil. Então, agora está sob análise da Casa Civil e nós queremos ainda no acampamento Terra Livre deste ano, que vai acontecer de 24 a 28 de abril, a gente já começar as primeiras assinaturas dessas 10 que a gente encaminhou. Então, é esse mês de abril, mês já conhecido como mês dos povos indígenas, a gente quer aí já dar essa alavancada, para retomar esses processos demarcatórios que foram totalmente paralisados nos últimos 4 anos. Muito bem, e agora a gente troca de assunto. Você que nos acompanha desde o início, nos ouviu dizer que o Lula antecipará o anúncio do Plano Safra para maio. Essa é a expectativa, lembrando que tradicionalmente o anúncio do Plano Safra ocorre em junho. Este é o momento da gente trazer algumas projeções para juros, volume de crédito. Por isso, a gente vai conversar com Ademiro Vian, que é ex-diretor da Federação Brasileira dos Bancos e consultor em finanças do agronegócio. Ademiro, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Kevin. Prazer estar com você, e a pergunta que eu te faço é: o Plano Safra 23-24 vai ser melhor ou pior do que foi no ano passado? O que você projeta? Eu projeto condições bastante diferentes do que foi o ano passado. O ano passado nós tivemos um Plano Safra que foi divulgado e 30 dias depois ele acabou o dinheiro, Agora nós vamos ver um Plano Safra com mais voltado para o pequeno produtor, com dinheiro canalizado para o pequeno produtor, para custeio do pequeno produtor. Enfim, vai ser um Plano Safra totalmente diferente dos Planos Safras anteriores. Baseado em quais fatores? Vai ter mais recurso? De onde virá esse recurso? E também a taxa de juros. A gente está com 13,75%, uma Selic mais alta do que estava quando o último Plano Safra foi confeccionado. O que você espera de volume de recursos e juros? O volume de recursos deve aumentar, sempre aumenta um pouco, Ele vai aumentar, não vai ser suficiente para cobrir sequer os custos de produção que aumentaram nesse ano safra, certo? Mas os recursos vai ser suficiente para a agricultura familiar, vamos chamar assim, A agricultura empresarial, ele vai ter que buscar dinheiro no mercado, através de CPR, de CDSA e de CRA, e de fundos de investimento. Isso está dado, isso vem sendo a tônica, vem sendo o foco dos últimos planos safras, E a taxa de juros, ela deve ser reduzida sim. Vamos ter taxa de juros diferentes para pequenos produtores, bem diferentes do que temos hoje, E vamos ter aí talvez um novo plano safra na questão socioambiental, Com limites de crédito e taxas de juros
diferenciadas para o crédito voltado para o socioambiental, voltado para o verde. Ademiro, uma dúvida, se o bolo de dinheiro é um só, a taxa de juros, a Selic, ela está mais alta do que estava no ano passado. E você está prevendo um plano safra com taxas de juros menores aos agricultores familiares, menores do que as em vigor. Isso significa que vai precisar de um aumento dos recursos do governo para bancar essa subvenção. Como que essa conta fecha? Essa conta sempre fecha, né, Kellen? Se quiser fazer um plano safra com recursos para o pequeno produtor, ele simplesmente reduz para o BNDES, que são operações aí de repasses do BNDES para o agronegócio, ele reduz em outras áreas, e acaba transferindo esse dinheiro para o crédito rural. Na verdade, quando quer, o dinheiro aparece. Isso significa que vai aumentar o endividamento do governo, pegando mais recursos do Tesouro para bancar esse juro que você projeta que vai ser mais baixo para a agricultura familiar? Não, não necessariamente não, Kelly. Aí tem a questão da exigibilidade dos bancos, né? Hoje já tem um grande volume de recursos, já é direcionado da exigibilidade crediária dos bancos para o pequeno produtor. Ele pode perfeitamente direcionar mais, ou seja, direcionar, em vez de direcionar aí, por exemplo, 35% para a Pronamp, que é o médio produtor, e 25% para o Pronaf, ele pode passar, por exemplo, para 30% para a Pronaf e 40% para o Pronamp. Então, necessariamente, não é aumento do endividamento, é simplesmente uma gestão, vamos dizer assim, dos depósitos à vista do sistema financeiro, né? Muito bem. Quando você diz que há uma expectativa de redução da taxa de juro do Plano Safra, principalmente para pronafianos, ou seja, agricultura familiar, com qual patamar de juro você está trabalhando dentro da sua experiência no sistema financeiro, o que o governo deve apresentar em maio? Olha, aí vai ter uma diferença que vai ser a linha de crédito que eles vão criar com recurso de linha de crédito para as operações, os produtores que estão se enquadrarem, né, no meio ambiente, na socioambiental, tá? Esse deverá ter uma taxa de juros menores, aí na faixa de 3%, 4% aí ao ano, tá? Aí vai ter uma outra faixa que vai ser a faixa do pronafiano, daquele que não cumpre as regras, 100% das regras de socioambiental, terá um pouquinho diferente a taxa de juros para mais. E assim sucessivamente. Então, nós teremos aí uma graduação de taxas de juros em função do tamanho do produtor e do atendimento das regras socioambientais. Para fechar, você então entende que o ABC, como é hoje, vai ter uma das menores taxas, isso já está em vigor no Plano Safra atual, ou seja, seria muito semelhante. Segundo ponto, você acredita em uma taxa que ainda beneficia o pronafiano, como também é hoje, né, Ademiro? O agricultor familiar tem a taxa mais baixa. E o terceiro ponto, você acredita que a agricultura de médios e grandes, essa sim vai continuar pagando uma taxa de juro mais alta. Seria acima de 10%? Por volta de 10%, não muito acima de 10%, não, por volta de 10%. Então, para fechar, o governo, na sua opinião, vai bancar taxas de juros mais baixas para o Plano Safra 23-24, mesmo com uma Selic num dos maiores patamares da história. Essa é a sua conclusão? Exatamente. A taxa Selic, todos sabemos, ela deverá ser reduzida ao longo de 2024, tá certo? E já iniciando agora em 2023, a redução. Então, como o Plano Safra é um ano, né? Então, já projeta-se lá para o final lá para junho, julho do ano que vem, quanto é que vai estar a taxa do Selic lá para calibrar a taxa de juros do crédito rural até lá. Essa conta fecha? Porque os depósitos à vista me parece que têm recuado, não? Ela fecha porque o depósito à vista é o seguinte... você tem o poder da caneta, né? O Banco Central pode, a qualquer momento, elevar a aplicação, né? Em vez de 25% da média de depósito à vista, ele pode passar para 30%, para 35%. Nós estamos pedindo aí 34%, tá? Então, ele tem o poder de se quiser, elevar, trazer mais dinheiro para o agronegócio a custo
quase zero, porque o depósito à vista é custo zero para o de captação, não paga nada, o banco não remunera o depositante, tá certo? É só o custo de administração, que é próximo de zero. Então, ele vai captar, se quiser, ele capta dinheiro a quase zero para poder colocar na agricultura. Tá certo. Ademiro Vian, ex-diretor da Febraban e consultor em finanças do agronegócio, agradeço por trazer aqui as suas opiniões e projeções para o Plano Safra 23-24. Volte sempre, Ademiro. Então, muito obrigado, Kelly. Até a próxima. E antes da gente encerrar, eu tenho um recado para você. O psilídeo é hoje um dos maiores desafios na citricultura, sendo uma grande ameaça à produtividade dos pomares. É para isso que a Yara lançou o Summit, o acaricida de ação de choque que age rapidamente e em todas as fases da ameaça, sendo um excelente ovicida. Summit ainda oferece um amplo espectro de controle e é seletivo aos inimigos naturais. Lembrando que a Yara possui um portfólio completo para a proteção das lavouras de citros. São inseticidas, herbicidas, fungicidas e produtos especiais, tudo para máxima proteção e produtividade do seu cultivo. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre Summit e outras soluções Yara. Muito bem, o Hora H do Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.